Toda a glória para o Senhor, né? Bom, igreja, semana passada a gente terminou com aquela situação de Deus, né? Tipo, admoestando, né? Sejam fortes e corajosos, né? Para avançarmos, né? Para a perfeição, na santidade de Deus, né? Que, tipo, não tem ponto final na vida cristã, assim, a gente não é porque nos convertemos a Cristo, somos batizados pelo Espírito, tá tudo bem. Não, a gente vai continuar sempre subindo essa montanha, porque o final é a semelhança de Cristo. Então a gente nunca vai estar no lugar suficiente até ele voltar. Então a nossa vida tem que ser uma crescente sempre, né? Principalmente em santidade, né? Em santidade. Isso aí cada um sabe aonde está na montanha. E não é esse o ponto, é entender que eu estou subindo. Né? Eu estou olhando para aquele que já cumpriu. Né? E aí a gente hoje vai continuar, a gente está em Josué 1, no verso 8. Josué 1, 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. A gente tem aprendido, né, irmãos, que a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, né? Mas aqui a gente vê que ela também tem que estar nas nossas bocas, né? Então, assim, é importante que não é só lá, né? Poxa, eu acolhi, eu entendi. Não, ela tem que estar na nossa boca. E é interessante, eu queria até gastar um pouco de tempo aqui, porque assim, principalmente no nosso meio, assim, né? Que a gente vê nessa onda do Brasil, né? Neopentecostalismo, a gente fica declarando muita coisa que na verdade é para satisfazer vontade nossa. Muita coisa. Então eu declaro que eu vou ter, você vai ser, é o emprego, é o casa, é o carro, né? É só esse positivismo, né? Quando que pela palavra, se a gente for sincero, a gente deveria declarar assim, né? Eu declaro que eu vou vencer a ira. Que eu vou vencer a ira. Né? Tipo, eu declaro que eu vou superar a luxúria, não vou ter olhos maus, sabe? Eu declaro que eu vou vencer o amor pelas coisas desse mundo, né? O materialismo. Então, assim, muito do que veio, né? Nessa onda toda, com teologia da prosperidade, veio essa confissão positiva, que é terrível para a igreja. É terrível. Né? Então, hoje, é uma mistura o que se fala na maioria. Não estou dizendo que não hajam igrejas saudáveis e que nós aqui vamos ser a igreja saudável, não é isso. Mas a gente tem que discernir isso. Tem muita bobagem sendo pregada em nome do evangelho. Então, hoje, uma mistura. Confissão positiva, cultismo e... me fugiu a palavra. Voltado para o homem, né? Não é humanismo religioso, tem até um... Mas assim, se você for olhar, é sempre para você. Você entra na igreja, é você sai cheio. Né? Quando a verdade você deveria se esvaziar, porque a palavra te enche. Né? Então, é a operação do erro mesmo. Eu falo isso com temor, para que a gente tenha esse discernimento e busque isso. Né? Quando a gente fala assim, quando a palavra diz lá, em João 15, se alguém puder... Eu sei que não está no negócio, porque foi agora que... acho que é 15, 6 ou 7. Eu li de manhã esse texto. João 15. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe que essa coisa até é bom, legal você ter parado nisso, essa coisa do declarar, né? Terrível. A gente sabe, queria até pensar alto aqui, tá? Aproveitando que a gente está na escola. A gente sabe que pela palavra, a palavra tem poder, Deus
estabeleceu isso e nos deu isso, né? Tipo, a vida e a morte estão no poder da língua, né? Então, assim, agora, por exemplo, a gente vê as pessoas declarando cura, as pessoas declarando as coisas. Então, é um desserviço ao evangelho. Porque, na verdade, e é uma pergunta mesmo, tá? Tipo, quando Jesus fala, ele fala pra gente pedir as coisas Exato, no nome orar. dele, né? E eu tenho refletido muito nisso, sobre a gente orar no nome de Jesus. Eu até estava falando com o Marcos outro dia. Orar no nome de Jesus, quando você fala que você está fazendo algo em nome de alguém, significa que você está representando aquela pessoa. Então, quando a gente para pensar nisso, faz com que a gente pare de usar o nome de Jesus como um amuleto e comece a entender, será que isso é da vontade de Jesus? Será que de fato eu estou orando em nome de Jesus? Né? Será que de fato eu estou orando a vontade dele? E aí, acho que, não sei se tem uma pergunta específica, ou talvez tenha, que existe poder na declaração, a gente sabe disso, porque Deus nos deu isso, nos conferiu isso. Mas Jesus nos instruiu a pedir. É assim, né, Ju? É onde mora a confusão, né, no meio evangélico aqui. É no sentido assim, eu pedi para abrir esse texto, né, porque esses textos de João e 1 João é que fala, né, de fazer... Você abriu esse texto, mano? Lê então para nós. 1 João 15. Não, 1 João 1,15. Ou 1 João 5,14 ou João 5... 1 João 5,14 ou João... Então vai ser 1 Era João João 5,14. Que tá Era João 15, 6 ou 7? Deixa Deixa eu dar 1 João, Tá. 1 João 5,14. É que eu não pus aqui os... Vê se é esse, né? Oi? Essa é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Então, aí, em cima disso, cria-se uma falsa teologia, né, Ju? Então, assim, o contexto de tudo que o povo de Deus faz é ligado, é debaixo da soberania de Deus e na vontade revelada dele. Então, tudo que a gente faz é a glória de Deus como um fim último. Então, o que eu estou pedindo em nome de Jesus, se não é para glorificar Deus e não é vontade de Deus, o que adianta essa declaração? É só um amuleto, né? E fica criando esse misticismo religioso. Aí, você fica frustrado com Deus. Eu tenho ouvido irmãos, cara, que meu coração fica triste, cara, porque o cara ele tem uma mágoa de Deus. Porque ele pede e não vem. E não vem porque Deus não quer dar aquilo, porque aquilo é o pior para a vida dele. Deus é bom, né? E ele fica com aquilo, mas me falaram, sabe, não sei o quê. Mas tudo por causa desse meio que é adoecido, que é egoísta, que é tudo declaração, eu declaro. E não é isso, cara, não é isso. Então a gente precisa ter essa humildade que, assim, a nossa oração, para ser atendida, tem que ser conforme a vontade de Deus, cara. É isso que ele falou. Cara, você é meu embaixador. O que o embaixador vai lá e vai fazer as coisas do meu... Não, é o que estou mandando, é o meu país que eu estou representando. Então não é minha vontade, eu não sou um turista fazendo o que eu quero aqui na Disney. Eu estou aqui trazendo, né? Então, e a glória de Deus sempre. Então o propósito de tudo da gente seria glorificar a Deus. Até a nossa oração. Então a nossa oração está glorificando a Deus ou é só um me dá? Então eu ainda estou no jardinzinho, eu preciso crescer, porque o meu pai quer me dar tudo o que eu preciso, mas não é tudo o que eu quero. E eu vou ter, se eu estiver no propósito dele. Nada, todas as coisas serão acrescentadas, eu não vou precisar fazer nada. Não do que eu quero, mas do que eu preciso para o propósito dele. Né? Então os motivos, também a motivação da nossa oração tem que ser fé genuína. Eu creio nessa palavra, essa é a palavra de Deus e eu oro para a glória dele. Então, quando a palavra fala assim, você pedis e não recebe porque pede mal. É só aquela do Júnior que falava, né, da oração da Noninho, né? Me dá. É só essas coisas, né? Então, assim, a gente precisa entender, né, que mesmo nesse texto que a gente fala de João 15, 7,
A promessa é se estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês. Não é que pega só aquela parte do versículo e começa a fazer doutrina. Então, ela é bem clara quando ela fala assim, disso aí, ó. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres será feito. Mas a gente só lê aquela parte, pedirá tudo será feito. Mas e o antes? Se estiver em mim e as minhas palavras em você. Então a gente precisa ter esse entendimento que o que pedir será dado não é uma licença para qualquer pedido, uma garantia que a gente vai ter. Não um cheque em branco de Deus na tua mão, na minha mão. Isso não existe, cara, mas é o que colocam na cabeça das pessoas. Mas cara. É o que todo mundo aprende desde o início. E por isso que eu falo, Ju, assim, é começar do zero, porque é muito adoecida a fé que colocam, né, nesse meio. Por isso que as pessoas, assim, na verdade, não entenderam o evangelho. Assim, é uma reevangelização daquele que se diz crente. Então tem alguns que estão sendo chamados para isso. Você fala, mas vai falar para a igreja? Tem que falar para a igreja porque tem que evangelizar os crentes que não entenderam. Então tem a evangelização para o mundo, aquele que não conheceu, e aí tem a evangelização do cara que está na igreja. Onde a gente tem que ter essa humildade, né, e entender que é isso. Só que os líderes, né, Ju, na maioria, continuam conduzindo para declarar essas coisas. Você pode ir, você pode olhar. Se você começar a procurar o que esses grandes nomes estão falando, depois você me fala. Assiste, pode assistir assim com temor, né? Não para tentar ouvir. Se for bom, amém, que você receba. Mas você vai entender o que é. E aí você vai entender por que o povo ama. Porque o nosso egoísmo, a nossa carne, nossa, eu vou ter, Deus me fez para isso. E é isso, sabe? E é isso o evangelho? Porque na minha está escrito que se a gente esperar o que Cristo tem para nós aqui nessa vida, a gente é miserável. Por isso que em Efésios ele fala assim, coloquei vocês nos lugares celestiais. Não é que vai colocar, já coloquei para você já começar a pensar desse jeito. Porque senão é só isso aqui, ó. E as pessoas não enxergam, essa é a dor do meu coração, as pessoas não enxergam essas coisas, cara. Não enxergam, né? Então a gente não deve atrair as pessoas, né? A gente tem que ter temor de Deus pelas motivações erradas, porque a igreja é nossa, é minha, a igreja é do Marcão, é do Senhor. Não é? A igreja é do Senhor, então, mas e essa brincadeira que a Ju fez, lá fora é a verdade, mas não é? Ele não é, a igreja não é dele? Porque é isso, é tipo a empresa. E não é, cara, a gente vai passar e a igreja vai continuar, cara. E que a gente não seja pedra de tropeço para os irmãos enquanto a gente está junto. Esse é meu coração, cara, sabe? Não querer ser pedra de tropeço para o meu irmão, que eu ajude meu irmão a entender essas coisas, né? A palavra não diz que você vai ter, ela diz que você vai vencer o pecado. Mas isso é falado? Não, eu quero ter as coisas. Pecado deixa na minha vida, eu gosto daquele pecado, né? É o que está sendo assim, não falado dessa maneira assim, até jocoso, mas é isso, cara. Vive desse jeito aí, toca a vida, mas vamos prosperar, irmão. Né? Então, a palavra de Deus diz para a gente se regozijar sempre, isso é 24/7. A gente consegue viver isso? Consegue, mas a gente vive? Então, o legal é você pensar, por exemplo, né, semana retrasada, a gente estava falando sobre a oração de Jesus, né, em João 17. E quando ele fala por nós, assim, que ele fala, não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Cara, isso a gente sabe que é vontade dele. Então, cara, isso é totalmente legítimo. Falar, Senhor, em nome de Jesus, me livra do mal. Livra a minha casa do mal, livra a minha família do mal. E quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente sabe o que orar em nome dele, né? Então, e aí, Ju, tem a nossa parte, né? A gente continua orando, né, e clamando para que ele nos livre do mal, e ao mesmo tempo a palavra fala assim, fuja da aparência. Sim, o Marcos não come quiabo. Então eu não vou. Não, tem coisa. Eu falo de verdade, cara. Às vezes, eu sei que é um exemplo bobo, mas às vezes eu estou fazendo ginástica, alguma coisa, aí vem lá alguma menina aí meio cega fazendo os negócios na minha frente, lá baixa. Cara, eu saio de lugar. Exato, ué.
Saiu mesmo. Saiu mesmo, de verdade, cara. Não, exato, porque assim, tem que ter um pouco de discernimento, né? Mas às vezes não tem, eu saio mesmo. Não, tô falando a verdade. Um exemplo assim, cara, por que eu vou ficar, sabe? Tá passando alguma coisa na TV, você vê algum negócio, eu vou ficar lá, cara? Tá louco, meu, fecha o olho e eu saio. Então, são coisas simples do dia a dia, né? Então, assim, a declaração na nova aliança são as coisas que ele conquistou para nós, né? Então, assim, a gente tem que olhar para Jesus e para as promessas dele. E aí, qual que é a nossa parte, Ju? Porque eu olho para Jesus e as promessas. E a nossa parte qual é? Cumprir as condições para a promessa. Porque todas elas têm. A nossa parte é amá-lo, né? E cumprir condição, porque ela tem. Toda ela. Você fala, essa promessa. Mas você olhou a condição ou você nem percebeu? Exato. Porque aquele que me ama faz o quê? Guarda. Cumpre. Então não é esse amor romântico dos filmes. Não, cara. É o amor onde mata a minha carne para fazer a vontade dele. Não, minha vontade não é essa, mas esse é o mandamento do Senhor. Então eu estou amando. Né? Então, assim, e o que acontece, né? Porque fala assim, meditar nesse livro, obedecer tudo o seu mandamento, o que vai acontecer? Que o versículo diz, o nosso caminho vai ser próspero, né? Porque diz ali no versículo. Então, esse é que é o verdadeiro evangelho da prosperidade. Entendeu? É meditar e fazer tudo que está escrito. Aí eu vou ser próspero. Não é ter as coisas, né? Então a nossa vida começa a prosperar do jeito certo que Deus planejou, do jeito celestial, do jeito espiritual. Esse é o sucesso do cristão, né? Então, não, aqui é para isso, né? Isso não é um culto, aqui não é um culto, é uma escola. Mas é porque você falando agora, me veio até uma coisa na cabeça. Acho que até um testemunho mesmo. Se eu chorar, tá, gente? É que eu sou emocionada. Mas é que, assim, a gente vem desde o ano passado, assim, de uma fase muito ruim mesmo, acho que é a palavra, né? De luta, assim. E aí, ano passado, a gente já achou que o negócio estava pesado. Esse ano, então, falei, não... Deus só pode ter esquecido da gente, não é possível. E eu falei essas palavras. Inclusive, em um dos meus desesperos, a Adri até orou comigo e eu falei, Dri, eu acho que Deus... eu tenho certeza que Deus esqueceu de mim, porque não é possível, sabe, assim? Só notícia ruim, coisa ruim, quando você pensa, nossa, agora vai começar a melhorar. Muito pelo contrário, sabe? E até em um dos desesperos, assim... Eu até perguntei para minha cunhada, porque ela também é muito temente, assim, ela tem uma fé que eu me espelho na fé dela, sabe? E eu falei, Ju, depois do fundo do poço vem o quê? Porque eu acho que a gente já passou do fundo do poço, sabe? E aí ela até me falou, assim, Tati, e toda vez que eu vou buscar a palavra, que eu oro, que eu falo com o Senhor... Ele não fala de nada material. É só sobre salvação. A gente está procurando a coisa errada, sabe? Que nem eu perdi meu apartamento, fui morar de favor, e aí eu fiquei, mas gente, como assim, né? E a gente estava muito no material. A loja ruim, a gente querendo as coisas... prosperar de forma mais... e correndo atrás do material. E eu lembro que eu falei assim para ela, porque a gente já passou por situações de muita humilhação, sabe? E eu falei para ela, Ju, mas a gente tinha que vencer. A gente merece vencer, porque a gente já foi muito humilhado. E eu lembro que eu falei para ela, eu queria esfregar na cara das pessoas que humilharam a gente, que a gente venceu. E aí ela me falou isso, ela falou, Tati, enquanto você estiver com esse pensamento, você não vai vencer. Porque isso aí, Tatinha, na verdade, o que é, né? É uma vingança, é uma revanche. Não exatamente. É uma justiça, é assim, né? Tudo que para a gente chegar no destino correto, a gente precisa estar no caminho correto.
Então, quando acontecem essas coisas de luta, de dor, de vale, que vai ter esse evangelho mentiroso que fala, você vem aqui só ver vitória, vitória, é uma mentira. A gente lê que, cara, tanto o ímpio morre e o santo morre. O ímpio adoece, o santo adoece. O ímpio passa por tribulação, o santo passa por tribulação, né? Essa é a vida debaixo do sol, né? O vanitas, vanitar, tudo. Então, nesse sentido, quando a gente passa para isso, é assim, o que eu aprendi com isso? O que isso me fez, né, perante o Senhor? Porque o cristão genuíno, Tatinha, quando, né, fala lá de Romanos 8, né, quando fala que todas as coisas cooperam, não está falando coisa boa. Então, as coisas ruins que acontecem conosco, as lutas, as dores, né, que acontecem conosco, vão cooperar. E no versículo seguinte, fala no quê? Que é nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, né? Então, assim, às vezes, nessas horas, a gente, em vez de focar no problema, a gente tem que focar no Senhor. Assim, o que eu posso aprender com isso? Será que isso vai me dar um coração mais compassivo com o meu inimigo? Com aquele que está me prejudicando, né? Aquilo vai me olhar o mundo com outros olhos, porque eu acabei de dizer assim, se nós, o povo de Deus, esperarmos de Cristo nessa vida, a Bíblia fala que a gente é miserável, a palavra é essa, cara, você é o maior dos miseráveis. Então assim, Tatinha, a promessa do Senhor nunca foi um caminho tranquilo, mas um destino seguro. Então a gente fica olhando para o destino. E essas coisas ficam assim, às vezes, tirando o nosso foco. Porque assim, a promessa é assim, vai secar todas as nossas lágrimas. Eu acho que tem até mais para falar, tem mais para falar do que você tem aprendido. Não vai, assim, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter luta, não vai ter nada dessas coisas que nós temos aqui. Isso é promessa dele, no porvir. Só que a gente gostou tanto da viagem, né? Que a gente quer, aquela história, eu pego um voo para ir para um destino, eu gostei tanto do avião que eu não paro, eu fico 10 horas naquele voo só fazendo coisa, nossa, que avião legal. Quando eu chego no destino, eu estou morto de cansado, nem aproveito, fico só dormindo. A gente é mais ou menos assim, sabe? O caminho tira toda a nossa energia e a gente não fica olhando no destino e deixa de levar outros ao destino, porque a gente também está perdendo tempo no caminho. Esse é o verdadeiro evangelho. Mas acho que ela tem até mais coisa para falar, não tem? Qual parte? É tanta coisa. Eu ficaria o dia inteiro aqui. Não, sim, então, eu acho que a gente passa pela prova, é muito sofrido, mas quem passa com você pela prova, acho que também faz muita diferença. Porque foi que nem eu coloquei, a minha cunhada me ajudou muito a passar por esse processo. E agora o Mar falando, parece que ele estava descrevendo, assim, sabe? Tava até envergonhado. Você viu que eu falei, né? Nossa, que chapuletada. Porque eu falei, nossa, ele tá falando de mim, eu tenho certeza. Não é de você, é de nós, né? Porque eu até falei pro Sandro, assim, eu levo chapuletada de todos os lados, viu, gente? Agora, nesse processo de aprendizado. Você vê como Deus te ama. Né? Não é? E aí... Como Deus te ama. Eu falei, a gente tava conversando um negócio no carro, vindo pra cá, e aí ele falou assim, a gente vive milagres todos os dias. Né? É que você não percebe. Aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, mas é que na hora do desespero a gente fica cego, sabe, assim, tipo, nossa, eu tenho certeza que Deus esqueceu de mim, não é possível, como que eu vou passar por isso, sabe, assim, a pessoa acha que não merece passar por aquilo, é até vergonhoso falar, mas eu tô sendo muito sincera, assim, sabe, esse processo que a gente tá passando desde o ano passado... A gente é gente de verdade. É um processo, assim, que tá sendo muito, muito, muito de aprendizado, tá mais próximo mesmo de Deus, assim, eu acho que até, eu não sei se você pregou, se foi aqui na aula, mas você falou que é nas dificuldades, nas provas que a gente tem que Deus está nos chamando, mas a gente está tão cego que a gente não percebe, sabe? Que nem ela falou, que não é o material, é o espiritual que ele está falando que ele quer, sabe? Mas eu, na minha
ignorância, não, eu quero provar que eu sou ótima, que eu consegui, que eu venci, quero esfregar, que que eu consegui, e eu não tô pensando na minha parte espiritual, eu com ele, o que eu ganhei nesse processo, sabe? Não foi casa, não foi carro, não foi a top house ser a primeira dos planejados, mas o que eu ganhei espiritualmente, assim, falando, sabe? E é assim, né, o Tati, infelizmente, né, as coisas do mundo que entram na igreja, no evangelho, colocam o homem no centro do evangelho. Então, muitos cristãos que eu converso, muitos irmãos, têm esse coração com dor, porque não entenderam a mensagem. A mensagem não é sobre nós, é sobre ele. Nós participamos dessa mensagem, glorificando a ele. O problema é que a gente quer ser o protagonista. Aí, acontece alguma coisa, Deus falou, não, mas peraí, você é o centro da mensagem? Mas é isso que é pregado. Por isso que enche galpão, porque o cara sai de lá sendo o top star de Hollywood, né? Mas não é, cara. A gente tem o privilégio de trabalhar em algo que ele está trabalhando desde a eternidade passada. De ser glorificado. E aí ele nos chama, ele está em missão. Ele não está descansando. Ele nos chama para estarmos nessa mesma missão. Só que a gente não enxerga, porque a gente não entendeu o evangelho. A gente acha que o evangelho é para nós. A boa nova é sobre ele e o que ele fez. Né? E quando a gente começa a entender, fica mais fácil. Porque o Espírito Santo vai revelando as coisas, porque eu estou entendendo. Aí ele vai, é isso mesmo, né? De verdade em verdade, de glória em glória, a gente vai caminhando. E aí, para a gente entrar no capítulo 2, é interessante esse livro, né? A gente vai ver o cuidado de Deus com uma prostituta de um país pagão. Não era do povo de Deus e não era uma santa de Deus. Era uma prostituta num país pagão. Então, não era só Jesus que se compadecia, né, delas, como a gente vê no Novo Testamento, né? A gente vê aqui Deus se compadecendo de Raabe. Nem judia ela era, né? E Deus se compadecendo, né? Porque ele sabe que muitas delas estão doentes e cansadas daquela vida, cara, que é uma vida de humilhação. É uma vida de humilhação. Né? Maria Madalena estava cansada dos maus caminhos quando Jesus encontrou ela. Né? Mas muitos homens, né, encontraram ela também antes de Jesus. Mas eles viram ela? Né? Enxergaram aquela mulher ou não? Queriam só, né? Só a si mesmos. Né? Eu quero que ela usar ela para meu desejo, para minha vontade. Não enxergou ali, né? Quando a Bíblia fala da imagem de Deus, né? Imago Deus, todo ser humano tem isso. Então, quando você faz isso, você usar uma pessoa que é a imagem de Deus para os seus desejos, é uma abominação. Mas quantos encontraram? Mas Jesus precisou parar com ela, né? Então, assim, a maioria delas não está nisso porque gosta. Pelo contrário. Né? E muitas delas precisam o quê? Ouvir o Evangelho. Ouvir o Evangelho. Né? Jesus lá com a samaritana foi a mesma coisa, cara. Você já está teve 5, esse é o 6, né? Nessa vida. E ele foi lá para casar com ela. Foi lá para, não, agora você não precisa de mais nada, porque agora os rios, você está sempre seca, mas você vai conhecer alguém que vai te manter cheia. Vai te manter cheia. Né? Então, glória a Deus por aqueles que têm esse fardo, né? Por elas, por essas pessoas, né? Na prostituição, que vão ali, né? Porque Deus também tem esse fardo. Ele ama, ela quer que saia daquilo, porque ela foi criada à imagem e à semelhança, não para aquilo. Né? Então, ele fez um caminho aqui para salvar ela, Raabe. E é interessante que é mencionado no livro de Tiago, a fé
que deve estar acompanhada das obras, que a gente sempre fala, né, que a fé sem obras é morta. Então, Tiago 2,25 vai falar sobre Raabe. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então, até hoje, se fala de fé, a gente fala dela, né? E Deus é sempre imparcial, porque muitos de nós, né, pensam que porque bagunçaram demais a vida, né, que não vai ter esperança. Eu sou prova viva disso, cara. Prova viva disso. Eu não sei onde eu estaria se não fosse o Senhor, verdade, no nível de malignidade que tinha no meu coração, assim, sabe? Então, assim, e Deus vê os anseios do nosso coração e faz o caminho para que a gente possa servi-lo. Então, mais do que as atitudes, ele vê os anseios. Então, eu estou fazendo aquele lado, mas ele está vendo o que está no meu coração, né? E aí ele vai fazendo esse caminho para que a gente, né? Então, no livro de Mateus, ela também aparece na genealogia de Cristo. É tremendo isso, né? Então, nos planos perfeitos de Deus, o santo, né? Vai pensar, vai ter uma prostituta de Jericó? Entendeu? Então, assim, são diferentes dos nossos porque são maiores. O amor, a bondade, a benignidade do Senhor é muito acima da nossa, né? E aí no capítulo 3, a gente vai ler sobre os israelitas atravessando, né, o Jordão. E aí no 3:7, olha o que ele fala, né, o Senhor dizendo para Josué. Então o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo o Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Cara, analise isso aqui. Vê se seria fácil calçar os sapatos de Moisés, cara. O cara liderou aquele povo 40 anos, todo mundo temia ele, respeitava ele, né? Ele conseguia resolver os problemas, né, daquela multidão, e de repente ele morre. E agora a bola estava com Josué, né, que já devia estar, quando Moisés morreu, com uns 70. E aí ia liderar mais de 600 mil homens ao exército, fora as mulheres e crianças, né? Imagine o que não passava na cabeça dele, né? Pô, será que eu vou dar conta desse negócio? Será que vou me respeitar, né? Porque, pô, Moisés, e agora está comigo o negócio. Mas a lição aqui é que quando Deus nos chama, a gente não precisa se preocupar. Porque não é na nossa força. Quando é com Deus, a gente descansa. Ele é que vai mostrar que está com a gente. Não é a gente que vai provar, não, Deus está comigo. Isso aí é o homem querendo, né? É o contrário. Quando Deus está conosco, Ele mostra. Não é a gente, não é força humana, né? Não é preparo, nada disso, né? A gente não vai precisar dos títulos, de todas essas coisas, né? Ah, eu sou isso, PhD e tal. Não, nada disso, é Deus, não. Eu vou provar que eu estou com Ele, né? Então a gente não precisa, né, nos engrandecer para fazer a obra, né? É o Senhor que vai ser engrandecido através da obra dele em nós, né? Então Ele vai mostrar para os homens quem são os homens, né? Quando eu falo homens, todo mundo sabe, não precisa ficar repetindo, né? É só para ter o plural, homens e mulheres de Deus, né? Então ele, que nem quando o Marcos fala, né? Vai na unção para a missão, e é isso, né? Ele nos unge para essa missão, a gente não precisa, né, desses títulos, a gente precisa que Deus manifeste para as pessoas quem nós somos nele, né? Então Jesus, qual que era o título de Jesus? Né? Rabino da escola, blá, 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 né? Mas Deus estava com ele, era o título que ele precisava, né? Ó, quem me vê, vê o Pai. Né? Então isso bastava. Então a gente não deve buscar conhecimento das Escrituras, né, para ser reconhecido, nada dessas coisas, né? A gente tem que buscar as Escrituras para que a gente conheça o Deus que vai estar conosco. É diferente. Então, quando a gente vai ler, eu sempre clamo quando eu abro as Escrituras. Pai, me mostra teu coração, o que o Senhor quer?
Sabe, tira qualquer orgulho do quero aprender, para não... Mostra quem que é o Senhor aqui, o que o Senhor quer que eu acolha e que eu compartilhe para o teu povo, que padece, assim como eu, pela falta do conhecimento do Senhor. Então, se o Senhor não estiver aqui, vão ser... E já aconteceu, eu já dei esse testemunho para vocês, porque eu fui muito assim... Eu até esqueci a palavra, mas de tipo desrespeitoso, seria para ser branda a palavra, quando eu estudava, sabe? Eu sentava lá no fundo, na última, e ainda empurrava para trás a cadeira, sabe? Fica assim, inclinado, bem marrento, assim. Isso para quem está lá, se preparou para entregar uma aula e você fazer isso, né? E aí, quando o Senhor me alcançou, né, e eu me converti ao Senhor, eu comecei a sentar só na primeira. E não era porque queria estar ocupando o primeiro lugar, é porque eu falei, cara, eu não quero perder nada do que ele tem para mim. E quando eu ia para estudar e para ler a Bíblia, várias vezes, assim, eu trabalhando no meu coração, eu abria a Bíblia e parecia que não tinha nada. Sabe? Tipo, eu tô lendo e parece que não está entrando uma letra. Eu falo assim, não tem problema, pai. Eu vou continuar na sala. Se você não quiser vir, não quiser falar, não tem problema. Eu vou estar aqui, sentado na primeira. A hora que o senhor quiser. E aí tinha vezes que abria e vinha assim, enxurrado. Download. Mas por quê? Porque quando ele falou, calma, filho, você ainda está com o coração meio peludo aí. Fica sentadinho aí que... Fica no meu silêncio aí que você vai aprender também. E aí, pelo silêncio, né? A outra vez que eu sentava, ele falava, tá bom, filho, agora eu vou te dar. Eu sei que é um pouquinho, mas você vai ver o que é. E eu quase caía da cadeira. De verdade, chora. A Adriana me pegou várias vezes de manhã chorando sozinho. Sozinho não, com o Senhor. Meu Deus. Então, a gente não tem que buscar por reconhecimento, né? É buscar esse temor do Senhor. Assim, quais que eram os títulos ou as qualificações de Josué para servir a Deus? Deus estava com ele. Qual que era o título, né, de Moisés? Deus estava com ele. Não foi Deus que falou, vem Moisés? Deus estava com ele. Quais que eram os títulos, né, ou as qualificações de Davi para matar o gigante? O que ele tinha? Deus estava com ele, né? Então, não são as nossas qualificações, os nossos certificados, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Mesmo que a gente tenha e busque se esmerar no ensino, né? A gente está aqui para aprender e glória a Deus por isso, mas a gente precisa saber, antes de tudo, se Deus está conosco, né? Porque se ele não estiver conosco, nada mais que a gente tiver vai servir para a obra dele, que a obra não é nossa. Então não adianta o meu preparo se ele não está comigo, porque não é minha obra. Viu como a linha é? Então por que Deus escolheu Josué, né? Porque Deus viu coisas na vida dele, né? Primeiramente a fé dele. Daquele povo, de todos os espias, quem que creu, né? Era ele, né? Então ele seria capaz de conquistar Canaã, independente do gigante que estava lá. Por quê? Porque ele cria na promessa. A promessa de Deus estava lá, eu vou na frente, como fogo consumidor, né? Então ele cria na promessa, por isso que Deus pôde contar com ele, né? Então ele começou a trabalhar com Moisés sendo treinado, e por 38 anos, né, foi treinado, assim como Eliseu, né, trabalhou com Elias, e aprendeu com Elias a ser profeta, Timóteo que aprendeu, né, o apostolado com Paulo. Então Josué aprendeu com Moisés. Se a gente tiver a oportunidade, né, de caminhar com homens de Deus, como a gente tem aqui na igreja, graças a Deus, a gente tem que aproveitar o privilégio, né? Porque pode ser Deus preparando a gente para o serviço. Né? Preparando a gente. Isso vale mais do que qualquer título, qualquer seminário, né? Então, essas coisas não somos nós que escolhemos, né? Eu tenho certeza que tinha várias pessoas próximas de Moisés, não era só Josué, mas Deus escolheu Josué, né? É Deus que escolhe na soberania dele, né? E nos associa com homens de Deus cuja vida e os princípios, né, vão afetar a nossa vida, né? Vão afetar a nossa vida. O Marcão já ministrou muito na minha vida com uma atitude dele.
Não era falando alguma coisa, fazendo alguma coisa, sabe? E sem perceber, né? Mas ministrando a minha vida. Porque estava fazendo alguma coisa para falar, é um princípio de um homem que teme ao Senhor. Né? Então, é assim que a gente vai, né? E então, para Josué ser preparado, né? Ele demonstrou a fé, né? Aí depois é que veio a experiência, o chamado, né? E então a gente, né? Tem que meditar nessa palavra, né? E estudá-la, não só pelo conhecimento humano ou para ter alguma certificação, mas para poder obedecer da maneira certa. O mais importante é isso, eu tenho que entender, porque como que eu vou obedecer corretamente se eu não entendi, né? Então, ele queria compartilhar a palavra com os outros, né? E aí foi Josué aí escolhido, né? E nós também podemos ser esses homens, né, e mulheres de Deus. E aí no verso Josué 3, para a gente encerrar, o 9 e... vamos ler até o 13, aí a gente encerra. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Então, olha que tremendo, né? A gente vê que ele havia meditado nela dia e noite, né? Porque a palavra diz medita, né? A palavra do Senhor dia e noite. Então agora ele estava apto a falar para o povo, né? Porque assim como Moisés que ouvia, né, Deus e falava ao povo, né? Ele ouvia face a face e falava ao povo. Josué ouvia a lei que Moisés havia escrito. E aí ele lia a lei e dizia para o povo, você viu quando a Adriana começou no 9? Venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Então ele meditava, né, na palavra, lia a lei de Moisés, e aí ele lia para o povo, dizendo, né? Então, assim, tipo assim, eu estou falando, não se tratam de ideias minhas, não é nada meu. Venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Né? Ele não se preocupava com o que iriam pensar, porque não se tratava de palavra humana, não era homem dizendo, mas a palavra de Deus. E aí ele chamava o povo, venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. E aí o povo ouvia a palavra de Deus. Né? Permitindo o Senhor, igreja, semana que vem a gente entra no capítulo 4, né? A gente já tem falado que os caminhos de Deus são diferentes, e aí a gente vai ver eles atravessando o Jordão, com a arca na frente, o porquê da arca na frente, né? A gente viu no capítulo 3, mas a gente no capítulo 4 agora vai ir um pouco mais fundo nisso, né? Aí a gente tenta terminar a semana que vem Josué para entrar em Juízes. Amém? Obrigado, irmãos. Que Deus nos abençoe ao pleno entendimento, né?